Meus amigos, costumeiramente, eu faço meus comentários acerca dos jogos logo após o encerramento dos mesmos. Mas aí no Sistema Verde Mares, onde eu comento, eu fui escalado para o jogo do Fortaleza contra o Internacional de Porto Alegre. Inclusive já está no ar desde o domingo à noite o comentário desse jogo. Fui ver há poucos minutos o jogo do Ceará contra o São Paulo. Um pouco tarde, admito para os senhores. Daí porque eu não focalizaria nessa nossa conversa apenas o jogo que o time do Ceará fez com o São Paulo. Mesmo porque essa partida não forneceu, digamos, uma condição de se ter uma posição otimista quanto às perspectivas do Ceará dentro da competição. Primeiro tempo ruim, time do São Paulo também sem um estilo, que justifique realmente o seu tamanho dentro do cenário esportivo do Brasil, um time de muitos passes errados, em 2 oportunidades converteu uma, e o Ceará ficou apenas com a chance que o Wesley teve e jogou para a defesa do Volpi. Isso no primeiro tempo de partida. Jogo ruim, de muitos erros, os times sem se aproximar da grande área, enfim, situação de emoção quase zero. E aí o São Paulo fez o gol na única jogada bem criada durante a partida toda. Foi rica a trama que o São Paulo fez. No segundo tempo, acho até que o Ceará mereceu ir além do empate, ele foi mais time. O Volpi acabou fazendo defesas importantes. Mas esse empate não foi o que o Ceará precisava, nem nos apresentou uma situação, digamos, animadora por parte do Ceará. Basta dizer que nos 2 últimos jogos ele disputou 6 pontos e ganhou 1 ponto em casa. Tinha que conquistar os 3 pontos contra o time do São Paulo. Isso não foi possível, pelos motivos que a gente já expôs nos nossos comentários. Eu fiquei, como diz o interiorano, o matuto, eu fiquei um pouco esmurecido com relação à situação do Ceará, desde aquela partida contra a Chapecoense, que ele conseguiu perder por 1-0. Ali foi o dia que faltou alma realmente ao Ceará. Faltou tudo. Faltou uma posição forte numa hora dessa. E contra o São Paulo, inegável, que a gente tem que destacar o esforço do jogador. A boa vontade do jogador. E é só isso. Pelas explicações do treinador Adilson Batista, o Ceará devia render mais. Porque ele fala em várias situações, em várias alternâncias de jogo, em todos os setores, questão do ataque, do meio-campo. E a gente tem a impressão que depois dessa radiografia as coisas vão melhorar. Mas o Ceará nos parece um time sem norte. Eu diria que uma base segura para, digamos, enfrentar os obstáculos daqui pela frente, o Ceará não tem ainda. Porque, inclusive, o esforço para encontrar a lucidez, uma organização de jogo, esbarra com a insatisfação das arquibancadas. O time joga tensionado. Isso é visível no seu comportamento e como atrapalha. Ali-se a isso, some-se a isso, melhor dizendo, o problema de jogadores que decididamente não vão contribuir com o Ceará. Esse centroavante parece que a bola o emburrece, o Bergson. Nem adianta falar em Felipe Cardoso. A tentativa com o Wesley foi lamentável. Não entendi o seu aproveitamento. Galhardo até que melhorou um pouco, pelo menos nesse jogo, mas também vinha mal. O time fica muito na dependência do que produz o Felipe Vachola, que nesse jogo com o São Paulo fez apenas um bom segundo tempo. O resto é muito esforço, é muita pressão e a falta de um padrão, um mínimo padrão. O Adilson Batista não tem culpa disso. Um time que muda de treinador 2 vezes durante uma competição é porque não anda bem, não se encontrou. Dizem que, na teoria, padrão é uma coisa até de conversa, de papo. Segundo o Daniel Alves, ele disse que essa questão de padrão é uma questão apenas teórica. O Ceará refuta isso. Refuta a partir do momento em que ele sofre e acusa a falta de um padrão de jogo. Você não sabe o que é que o Ceará vai ser.
Se um time apático, se um time razoavelmente controlado, se um time emocionalmente arrasado, se um time veloz, se um time aloprado. É isso que tira a perspectiva de se imaginar que a coisa pode dar certo. Vai enfrentar o Flamengo fora, recebe o time do Corinthians, vão dizer, o Corinthians é fraco. Sim, São Paulo também era considerado fraco. E joga seu último compromisso fora contra o Botafogo. E ainda pega, não é, o Atlético Paranaense, que não é fácil. Então, meus amigos, é uma caminhada muito difícil para o time do Ceará e a gente fica aqui meio temeroso pelo bom futebol que o time não encontra, mesmo que fosse a barra. Era esse o recado que a gente tinha para esta segunda-feira.